Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Admara Martins. Já vou pedir para você deixar aquele like abençoado porque estamos lendo a Bíblia, segundo Crônicas 33. A idolatria de Manassés. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar. E reinou 55 anos em Jerusalém, e ele fez o que era mal diante do Senhor, conforme as abominações dos povos que o Senhor havia expulsado da presença dos israelitas. Pois ele voltou a construir os altares das colinas que seu pai Ezequias tinha destruído. E ele também levantou altares aos Balaíns e fez postes ídolos, e adorou e serviu a todo o exército do céu. Também construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor ele tinha dito: o meu nome estará em Jerusalém eternamente. Construiu altares a todo o exército do céu, nos dois pátios do templo do Senhor, e também ofereceu seus filhos como sacrifício no vale do filho de Inom. E ele praticou feitiçaria, adivinhação e magia, e instituiu adivinhos e feiticeiros. Fez muita maldade diante do Senhor para o provocar a ira. Ele também colocou a imagem esculpida do ídolo que tinha feito no templo de Deus, do qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, eu porei o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, toda a lei, os estatutos e as normas dados por intermédio de Moisés. Manassés levou Judá e os moradores de Jerusalém a se desviarem tanto que eles fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído da presença dos israelitas. O cativeiro e arrependimento de Manassés. O Senhor advertiu Manassés e o seu povo, mas eles não deram ouvidos. Então o Senhor enviou os comandantes do exército do rei da Síria contra eles, os quais prenderam Manassés com ganchos e correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, ele suplicou ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito diante do Deus de seus pais. Quando ele orou, Deus foi favorável e atendeu-lhe a súplica e o levou de volta a Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor era Deus, e depois disso ele construiu um muro do lado de fora da cidade de Davi, a oeste de Gion, no vale, até a entrada da porta dos peixes, e o fez passar ao redor de Ofel, e o levantou muito alto, e também pôs oficiais do exército em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou os deuses estrangeiros e o ídolo do templo do Senhor, como também todos os altares que tinha construído no monte do templo do Senhor e em Jerusalém, e o jogou para fora da cidade. Também reformou o altar do Senhor e ofereceu sacrifícios de ofertas pacíficas e de ações de graças sobre ele, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Porém o povo ainda sacrificava nos altares das colinas, mas somente ao Senhor seu Deus. Os demais atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, estão nas crônicas dos reis de Israel. A sua oração, como Deus foi favorável para com ele, todo o seu pecado e a sua transgressão, os lugares onde construiu altos e pôs os postes ídolos e as imagens esculpidas, antes de ter se humilhado, também estão escritos nas crônicas dos videntes. Manassés descansou com seus pais e o sepultaram em suas propriedades, e seu filho Amon reinou em seu lugar. O reinado de Amon em Judá. Amon tinha 22 anos quando começou a reinar, e ele reinou 2 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal diante do Senhor, como seu pai Manassés. Amon sacrificou a todas as imagens esculpidas que seu pai Manassés tinha feito e as cultuou, mas ele não se humilhou diante do Senhor, como seu pai Manassés tinha se humilhado. Pelo contrário, Amon multiplicou os seus delitos. Seus servos conspiraram contra ele e o mataram em seu palácio.
Mas o povo da terra matou todos os que conspiraram contra o rei Amon e proclamou seu filho Josias rei em seu lugar. Segundo Crônicas 34, Josias elimina a idolatria. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar e ele reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que era correto diante do Senhor e seguiu os caminhos de seu antepassado Davi, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Pois no 8º ano do seu reinado, sendo ainda jovem, ele começou a buscar o Deus de seu antepassado Davi. E no 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares das colinas, dos postes ídolos e das imagens esculpidas e de fundição. Os altares do Balaíns foram destruídos na presença dele e ele destruiu os altares de incenso que estavam acima deles. Quebrou e reduziu a pó os postes ídolos e as imagens esculpidas e de fundição, e aspergiu-os sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. E ele queimou os ossos dos sacerdotes sobre os seus altares e purificou Judá e Jerusalém. Nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão e ainda até Naftali, em seus lugares assolados ao redor. Ele destruiu os altares, reduziu a pó os postes ídolos e as imagens esculpidas e demoliu todos os altares de incenso por toda a terra de Israel. Então voltou para Jerusalém. Josias reforma o templo e o livro da lei é achado. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e o palácio, ele enviou Safã, filho de Azalias, Maséias, o governador da cidade, e Joá, filho de Joacás, o cronista, para reformarem o templo do seu Deus. E eles foram a Ilquias, o sumo sacerdote, e entregaram a prata que se tinham trazido ao templo de Deus e que os levitas, guardas da entrada, tinham recebido da mão de Manassés, de Efraim e de todo o restante de Israel, como também de todo Judá e Benjamim, e dos habitantes de Jerusalém. Eles a entregaram na mão dos oficiais superintendentes do templo do Senhor, e estes a deram aos que faziam a obra e que trabalhavam no templo do Senhor, para consertarem e reformarem o templo. Deram-no aos carpinteiros e aos construtores, a fim de comprarem pedras lavradas e madeiras para as juntas e vigas das construções que os reis de Judá tinham construído. Os homens trabalhavam fielmente na obra e os superintendentes deles eram os levitas, descendentes de Merari, Jaate e Obadias, e também os descendentes de Coate, Zacarias e Messulão, para adiantarem a obra, e todos os levitas que eram hábeis em instrumentos de música. Eles eram responsáveis pelos carregadores e dirigiam todos os que trabalhavam em qualquer tipo de serviço. Outros levitas eram escrivães, oficiais e porteiros. E quando estavam tirando a prata que se tinha trazido ao templo do Senhor, o sacerdote Ilquias achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei no templo do Senhor. E entregou o livro a Safã. Safã levou o livro ao rei e contou-lhe: teus servos estão fazendo tudo quanto se lhes recomendou. Tomaram a prata encontrada no templo do Senhor e a entregaram nas mãos dos superintendentes e nas mãos dos que fazem a obra. O escrivão Safã falou ainda ao rei: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã o leu diante do rei. Quando ouviu as palavras da lei, o rei rasgou as suas vestes, e então o rei ordenou o seguinte a Ilquias: a Aicã, filho de Safã, a Abidom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei: ide, consultai o Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá sobre as palavras desse livro que foi encontrado, pois grande é o furor do Senhor que se tem derramado sobre nós, porque os nossos pais não obedeceram à palavra do Senhor, para fazerem conforme tudo quanto está escrito neste livro. A profetisa Hulda prediz a ruína de Jerusalém. Então, Ilquias e os enviados do rei foram falar com a profetisa Hulda, mulher de Salum,
filhos de Tocate, filho de Asa, o encarregado do guarda-roupa, e ela morava na cidade baixa, em Jerusalém. Ela lhes respondeu: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor: Eu trarei o mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu diante do rei de Judá. Porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as palavras das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramará sobre este lugar e não se apagará. Mas direis isso ao redor de Judá, que vos enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Quanto às palavras que ouvistes, porque te sensibilizaste e te humilhaste diante de Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra seus habitantes, e te humilhaste diante de mim, e rasgaste as vestes e choraste diante de mim. Eu também te ouvi, diz o Senhor. Eu te ajuntarei a teus pais, e serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar e sobre seus habitantes. Então eles voltarão com essa resposta ao seu rei. O rei de Josias e o povo fazem uma aliança com o Senhor. Então o rei mandou reunir todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. E o rei subiu ao templo do Senhor com todos os homens de Judá, os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu para ele todas as palavras do livro da aliança que tinha sido encontrado no templo do Senhor. O rei ficou em pé em seu lugar e fez uma aliança diante do Senhor de andar após o Senhor e de obedecer aos seus mandamentos, aos seus testemunhos, aos seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, a fim de cumprir as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. Também fez com que todos os que estavam em Jerusalém e em Benjamim o firmassem. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme a aliança de Deus, do Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que pertenciam aos israelitas e ainda fez com que todos os que estavam em Israel cultuassem o Senhor, seu Deus. E enquanto ele viveu, não deixaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Glória a Deus, aleluia. Eu vou pedir que você feche os seus olhos para que juntos nós possamos fazer uma oração. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.